período dos juízes. O período dos juízes foi conturbado, espiritualmente obscuro e caótico para o povo de Israel. Basta uma breve passada pelo livro dos juízes e já percebemos um povo inconstante e que parece caminhar sem direção. Cada um fazia o que lhe parecia melhor, abandonando completamente as leis e instruções do Senhor. Esse período tão confuso perdurou por volta de 300 anos. Mas como Israel chegou a esse ponto? Após a morte de Josué, que liderou o povo na posse da terra prometida, os israelitas ficaram sem um líder direto. Enquanto estavam sob a liderança de Josué, foram obedientes a Deus, conquistaram muitas terras e expulsaram os povos estrangeiros que ali viviam conforme a ordem do Senhor. Mas tudo começou a desmoronar quando o povo falhou militarmente. Quando Josué morreu, os israelitas deixaram de expulsar os povos estrangeiros, e esse foi um ato de desobediência. Em Canaã, Israel estaria cercado de povos pagãos. Por isso, a ordem divina era para que expulsassem esses povos, evitando se contaminar com suas práticas reprováveis e com sua adoração a outros deuses. Uma coisa levou a outra e, falhando nisso, Israel se entregou à idolatria e se casou com mulheres cananeias. O declínio moral e espiritual do povo se deu de forma rápida, e Deus, retirando sua proteção, permitiu que Israel fosse dominada por povos inimigos para corrigir o povo e atraí-los de volta. Foi por causa dessas operações que Deus levantou os juízes. Mas afinal, quem foram eles? O título em português nos leva a pensar em líderes que cuidavam da parte legal da vida do povo, instituindo leis e sendo árbitros em conflitos. Mas não era bem isso que faziam. Na verdade, mesmo uma leitura superficial do livro já poderá nos mostrar que a melhor tradução do termo hebraico seria libertadores. A apostasia tomou toda a terra, e ao longo de todo esse período, Israel viveu um ciclo vicioso de mau comportamento. Eles pecavam e se rebelavam, abandonando ao Senhor. Como consequência, Deus permitia que fossem oprimidos pelos seus inimigos. O povo se arrependia e clamava a Deus por libertação, e ele levantava um juiz para resgatá-los. Com isso, Israel desfrutava de um período de paz. Mas quando aquele juiz morria, o ciclo se repetia. A expressão "e os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava" se repete inúmeras vezes por todo o livro, sempre após algum tempo de paz. O livro de Juízes nos conta a história de 12 libertadores que foram levantados durante esse período. É claro que precisaríamos de muito tempo para falar de cada um deles, mas podemos falar daqueles que mais se destacaram, seja pela fidelidade a Deus, seja pelos seus erros. Otiniel foi o primeiro juiz levantado por Deus. Ele era sobrinho de Calebe, descendente da tribo de Judá, e libertou o povo de uma opressão que já durava 8 anos. Os israelitas desfrutaram de 40 anos de paz, mas depois de sua morte, voltaram a pecar. Também precisamos falar de Débora, a única juíza de Israel. Ela foi levantada por Deus para livrar o povo de uma opressão de 20 anos e trouxe 40 anos de paz. Morrer pelas mãos de uma mulher era uma vergonha imensurável naquele tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Jael, mulher de Éber, foi quem matou Sísera, capitão do exército inimigo. Gideão também foi um juiz memorável. Era o menor da casa de seu pai e pertencia à família mais pobre da tribo de Manassés. Não possuía credenciais impressionantes para um líder, mas foi obediente e com apenas 300 homens venceu os midianitas. Israel viveu 40 anos de paz após 7 anos de opressão. Infelizmente, ao final de sua vida, Gideão fez um símbolo com o ouro arrecadado dos midianitas e colaborou para a idolatria em Israel. Por fim, nos lembraremos dos juízes mais controversos de Israel, Jefté e Sansão. Jefté era um filho ilegítimo que foi expulso da casa do seu pai e se tornou um pária, excluído da sociedade. As ações de Jefté parecem ter sido motivadas por interesse próprio, mas ainda assim ele foi usado para libertar Israel, que pôde desfrutar de 6 anos de paz. Jefté foi imprudente e fez um voto a Deus, dizendo que, caso ganhasse a batalha, sacrificaria a primeira pessoa que viesse ao seu encontro quando chegasse em casa. Para seu pesar, quem veio ao seu encontro foi sua própria filha. Existe certo debate se Jefté de fato o sacrificou, mas de qualquer forma, sua conduta foi reprovável muitas vezes. Por último, temos Sansão. Sansão foi usado para livrar Israel de 40 anos de opressão nas mãos dos filisteus. O anjo que anunciou seu nascimento disse que ele deveria ser nazireu.
se abster do vinho, não raspar a cabeça nem ter contato com qualquer coisa morta. Vemos ao longo de sua história, porém, que Sansão não foi fiel a isso. Ele acaba sendo um retrato de Israel, pois, assim como ele foi seduzido por uma estrangeira, o que o levou à ruína, Israel se deixou atrair pelas práticas pagãs dos cananeus, que trouxe tanta destruição e sofrimento. O livro termina com 2 histórias trágicas e sombrias, que mostram o fracasso moral de Israel, os ídolos de Mica e a morte da concubina de um levita, que envolveu abuso sexual, assassinato e a primeira guerra civil israelita. O verso final do livro é: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Deus queria ser rei no coração do povo, governar a nação e garantir paz e prosperidade. Mas Israel falhou. E assim, temos o período dos juízes como o mais obscuro da história do povo, mostrando o que acontece quando uma nação não é fiel a Deus, ou o obedece por meios egoístas. Gostaria de saber mais sobre algum desses juízes? Nos deixe saber nos comentários. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!